Ele já foi prefeito de Araguaína, interventor, já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal. Na última eleição disputou uma vaga no Senado. E nós estamos falando do César Halum, que já está aqui ao nosso lado, porque também agora já assumiu uma pasta no governo de Wanderley Barbosa. César Halum, em primeiro lugar, satisfação tê-lo aqui no nosso programa, para nós batermos esse papo aqui junto com a população de Araguaína. Ô Tomás, é uma alegria para mim ter essa oportunidade de falar com o povo da nossa cidade, né? Eu digo da nossa cidade porque eu moro em Araguaína há 41 anos. E às vezes as pessoas perguntam se eu vivi o início do Tocantins. Eu falei, não, eu vivi aqui antes de ser Tocantins. Então é uma alegria estar, eu estava prestando serviço, né, lá em Brasília, no Ministério da Agricultura. Foi uma experiência extremamente valorosa, me enriqueceu muito. Eu acho que aprendi demais lá. E agora, nesse momento de dificuldade do Estado, aceitei o convite do governador interino, o governador em exercício, Wanderley Barbosa, para que a gente possa dar uma contribuição. Espero que eu consiga ajudar alguma coisa o nosso Tocantins. Secretaria de Governo, secretário, que pasta é essa que o senhor assume e qual a função do titular dessa pasta? Normalmente a Secretaria de Governo, ela cuida daquilo que é ligado diretamente ao governador, né? Na parte operacional, ela cuida da gestão do Palácio, dos órgãos que estão internamente ligados ao governador, como o problema de transporte, hangar, essas coisas todas, né? E a parte política. Acho que a parte política é uma parte importante de articulação, de agrupar as pessoas, e nesse momento que é necessário um extremo diálogo, porque o Tocantins passa por uma dificuldade, a gente não pode desconsiderar isso, né? Que para muita gente, é um governo novo, renasceram-se as esperanças, mas na verdade é um governo emergencial. E todas as vezes que no Tocantins se tem o afastamento de um governador, e não me interessa o mérito da questão, mas que o governador foi afastado, você pode anotar aí com segurança, 10 anos de atraso para o Estado. E o Tocantins tem sofrido muito com isso. Então, esse momento de dificuldade, eu entendo que nós temos que ter muito diálogo para fazer com que todos os tocantinenses que têm compromisso com esse Estado se aproximem, se unam, se dê as mãos, para que a gente possa fazer uma travessia até a eleição do próximo governo. Qual a sua análise, deputado, desse momento que vive o Estado? O senhor já falou dessas dificuldades, da questão do próprio atraso em decorrência desse afastamento, mas qual é a análise que o senhor faz desse momento político no Estado do Tocantins? Olha, quando a gente fala em atraso, as pessoas ficam procurando que atraso é esse. Para um governo, credibilidade é a palavra mais importante. Institucionalmente, um governo tem que transferir confiança, principalmente ao investidor. Um Estado como o nosso, um Estado novo, que está em crescimento, que apresenta uma logística fantástica, que tem números de crescimento, principalmente no seu agronegócio, ele chama a atenção de muita gente lá fora. Mas quem quer investir no Estado quer ter segurança na gestão do Estado, quer ter segurança na legislação do Estado, quer saber se nós temos estabilidade política, né? Então, esse é o grande prejuízo, esse é o grande problema que nós estamos atravessando. Mas eu creio que nós vamos superar tudo isso. Tocantins tem demonstrado ser um Estado muito forte e muito rico, senão não aguentava o que tem aguentado, né? E tem um povo muito valoroso, e a gente acredita muito nisso. E o governador Wanderley Barbosa, ele tem uma característica importante. Ele é aquele que a gente pode chamar de curraleiro, entre aspas. Nasceu aqui, a família daqui, o pai foi o primeiro prefeito de Palmas quando criou-se a capital, né? Tem uma origem, tem uma vida pública feita dentro do Estado, foi vereador, foi deputado estadual, vice-governador, chega ao governo, tem compromisso com o Tocantins, fala a nossa língua, tem o cheiro do nosso povo, então a identificação é grande e isso tem transformado em confiança e credibilidade e nós vamos apostar muito nisso para que o Tocantins resgate a sua condição de Estado em crescimento. Como é que o senhor está vendo aí, deputado, esse jogo político, as pré-candidaturas já postadas ao governo do Estado para as eleições do ano que vem? Vou citar aqui alguns nomes, por exemplo, o nome do ex-prefeito Ronaldo Dimas, o nome do ex-prefeito de Gurupi, o nome de Paulo Mourão, do próprio Marcelo Miranda, que foi muito cogitado, mas agora ele já afirmou que é pré-candidato ao Senado. Como é que o senhor vê esses nomes colocados aí, inclusive agora também do próprio Wanderley Barbosa?
Olha, é natural, está no momento disso, né? Nós estamos agora iniciando um ano eleitoral e era esperado para dezembro toda essa movimentação política. Ela foi antecipada alguns dias em função dessa ação judicial que afastou o governador. Então isso antecipou um pouco essa movimentação. Mas natural, eu acho que é legítimo, né, a movimentação de todos os partidos políticos, de todos aqueles que pretendem contribuir com o Estado, dar a sua parcela de trabalho e mostrar o que pode fazer, ter os seus projetos, plenamente normal. Agora, evidentemente que cada um articula para defender o seu quinhão, não é? O governo tem por obrigação de ter as rédeas dessa mobilização política, dessa articulação política. Se ele tiver competência para isso, vai fazer. Se ele não tiver, ele acaba se perdendo no meio do caminho. Mas é um jogo, é um tabuleiro que está colocado, né? E o jogo vai ser jogado. O senhor falou, quando eu perguntei sobre uma das funções da sua parte, o senhor falou em articulação, em conversação com as pessoas. Eu tive uma conversa com o ex-governador Marcelo Miranda na última sexta-feira e ele inclusive fez elogios ao governador Wanderley Barbosa. O senhor estaria também disposto a bater um papo com o ex-governador, que agora se coloca como pré-candidato ao Senado, para de repente vir somar numa futura candidatura de Wanderley Barbosa? Eu não tenho dificuldades nenhuma em conversar com nenhum líder dentro do estado de Tocantins. Nunca tive, acho que essa é uma característica que tem. O César Halun não tem inimigos. Em alguns momentos eu tive adversários, mas inimigos nenhum. Então, acho que é possível esse trânsito, tanto é que antes de eu ter aceitado o convite do governador Wanderley Barbosa, todas as siglas me procuraram no sentido de uma filiação ou de uma movimentação por eleição em 2022, até porque a gente teve uma vida pública extensa, né? Eu acho que ainda temos uma vida pública extensa no Estado. São mais de 31 anos na vida pública, vários mandatos. Então, a gente saiu de uma eleição, mas uma eleição em que eu acho que nós não passamos vergonha em ninguém, com uma votação expressiva e numa disputa muito pesada, muito forte. Então a gente tem um legado político e esse legado foi construído através do diálogo e do serviço prestado. Então eu tenho hoje, creio, a liberdade de bater na porta de todos os líderes, de poder abrir uma conversação. Evidentemente que uns casos já são definidos, né? Que já tem a candidatura posta, já tem o grupo político alinhado, então não dá. Mas isso não quer dizer que não exista pelo menos o respeito, né? O respeito nós vamos ter com todos e espero que o diálogo também seja favorável. É um momento de aglutinar. Na vida pública se usa muita expressão varrer para dentro, né? E é o trabalho a missão que o governador Wanderley me dá nesse momento. Quando o senhor fala na política, uma das funções é varrer para dentro, olha-se sempre para frente, nunca para trás. Há uma possibilidade de um diálogo com o ex-prefeito de Araguaína para uma futura composição? O diálogo esse partindo do deputado César Halun. Olha, você me faz uma pergunta assim, muito complicada e muito antecipada, né? Temos dificuldades em função do ocorrido na eleição passada, né? E a Araguaína inteira é testemunha disso. Eu nunca faltei com a Araguaína, com as minhas obrigações, com meus compromissos, mas teve um incidente e as pessoas são livres, cada um escolha o que quiser escolher, né? Eu só tenho essa posição porque a escolha não foi por falha política minha, foi um outro assunto que acabou causando isso. Mas assim, eu vejo que ele tem as condições dele, ele é que vai formar o grupo dele, ele é que vai procurar com quem ele quer conversar, então eu não posso falar nada a respeito. Mas eu queria te dizer claramente, hoje eu tenho uma posição definida. Eu estou na equipe do governador Wanderley, vou trabalhar para viabilizar a candidatura de Wanderley Barbosa ao governo do Estado. César Halun é pré-candidato a alguma função pública, deputado estadual, deputado federal? Olha, todo político que diz que é candidato, não é, e essas coisas todas, a gente, quando está no mandato, ou mesmo sem mandato, está na vida pública e pertence a um grupo político, muitas vezes a gente não manda na gente, né? É preciso ver o que o grupo precisa. Se o grupo que eu estou hoje enganjado
Achar que uma candidatura minha ajuda no processo, poderei ser candidato. Se achar que não, que eu tenho que contribuir com a articulação, eu estou pronto. Acho que no período que eu fui político, eu tive mandato, eu não passei vergonha no povo de Araguaína nem no povo do Tocantins. Não é? Então eu tenho essa satisfação de poder dizer isso, que eu ando de cabeça erguida, sou muito bem recebido em todos os lugares que eu vou. Agora existe realmente uma expectativa de uma candidatura nossa. Por quê? Porque ao longo desse tempo eu criei vários companheiros. Vários se elegeram, têm mandato, estão envolvidos comigo, esperam a candidatura para retomar uma posição no Estado, não é? Então há essa expectativa, mas por enquanto eu estou focado na Secretaria de Governo para ajudar o governador Wanderley Barbosa e ajudar o Tocantins a resgatar a sua credibilidade e que o Tocantins consiga passar para o resto do Brasil a sua confiança institucional. É isso que nós precisamos. Nesses dias que eu estava em Brasília, logo após essa decisão judicial, o que eu mais ouvi eu dizer, que isso, seu Estado é só esse problema, seu Estado é isso, né? Às vezes uns ministros de Estado, deputados, senadores que a gente conviveu o tempo que eu estive no Congresso, sempre me perguntavam para pô, mas o Tocantins é sempre assim, toda vez assim. Então, essa confiança precisa ser resgatada. Eu acho que a minha missão maior agora é essa. Agora a política, no ano que vem, quando chegar na época das convenções, evidentemente, se houver necessidade, a gente participa. Não corro da minha responsabilidade. E para finalizar, o nome de César Harum estaria à disposição de Wanderley para uma possível candidatura a vice-governador representando Araguaína, já que aqui nós teremos um candidato ao governo do Estado? Eu nunca pensei nisso. Né? Eu acho que eu sempre, quando eu tive um mandato na área legislativa. Também não fujo da responsabilidade de gestão, porque quando foi preciso eu trabalhar como gestor, quando eu vim para Araguaína como interventor, acho que nós deixamos uma marca na cidade como interventor. Né? Quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, assim, como secretário de Estado também, então acho que a gente tem uma experiência em gestão. Mas eu não pensei nisso ainda, não pensei nisso. O meu partido me cobra muito uma candidatura a deputado federal. Hoje você sabe que os partidos políticos estão muito focados em deputado federal, porque o deputado federal é que dentro da legislação atual é o que soma para os partidos políticos, o fundo eleitoral e o tempo de televisão. Então, hoje todo mundo é cercado na rua, olha, eu tenho uma vaga para você para federal, e convida, e coloca, quer botar o candidato, porque precisa somar voto por causa da legislação. Né? Então, o meu partido tem me cobrado isso, né? Mas a gente vai trabalhar, vamos andar, vamos caminhar. Eu disse ao governador Wanderley que se eu aceitei o desafio, eu estou pronto. E quando você está na política, tem um ditado que diz o seguinte, o risco que corre o pau, corre o machado. Então eu estou aí para o que der e vier.